Sexta-feira você já sabe, né? A gente fala de saúde aqui no Balanço Geral. Olha, domingo agora é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Por isso, nós vamos conversar com a médica neurologista Cristel Bach-Mérida. Então, a gente agradece muito a presença da doutora aqui, claro, para ajudar a gente. E a gente começa, doutora, com a seguinte pergunta. Esclerose múltipla, o que é essa doença e de que maneira ela altera a rotina do paciente? Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, então a esclerose múltipla é uma doença autoimune, neurodegenerativa e progressiva, em que o nosso próprio sistema imunológico vai atacar células do nosso sistema nervoso central. No caso da esclerose múltipla, é a capinha que recobre o neurônio, que se chama bainha de mielina. Dependendo da área do cérebro que for afetada, a gente vai poder ter os mais diversos sintomas. Os mais comuns são sintomas visuais, como alteração da visão, embaçamento visual, visão dupla, ou até alteração de força e sensibilidade, que alguns pacientes podem ter dificuldade para caminhar, do equilíbrio ou tontura. Tem dados, né, falando que no Brasil cerca de 35 mil pessoas foram diagnosticadas com a esclerose múltipla. E existe algum estudo se é mais comum? Ela aparece em homens, mulheres e até idade para o diagnóstico? Exatamente. Então, a esclerose múltipla, hoje em dia, isso já é bem definido. A prevalência, a incidência do diagnóstico em mulheres é muito maior do que dos homens, podendo ter uma incidência até 3 vezes mais nas mulheres do que nos homens. E a gente também tem uma faixa etária em que essa doença é mais comum, mais comumente diagnosticada. Entre os 20 e 40 anos é o pico da incidência, apesar de que essa doença pode sim aparecer em qualquer idade, em qualquer faixa etária, mas dos 20 aos 40 anos o risco é maior. Ela pode ser aquele momento, ela pode ser silenciosa como algumas outras doenças também no início? Pode, não é bem silencioso o termo correto, mas às vezes o paciente, a pessoa, o indivíduo pode ter um sintoma muito leve e nem mesmo considerar que pode ser uma doença do sistema nervoso central, uma doença neurológica. Acontece que a esclerose múltipla, muitas vezes, depois de manifestar um sintoma, ela fica por muito tempo silenciosa, então a pessoa não imagina que ela já desenvolveu um sintoma e ela fica um período em remissão, que a gente chama. E esse sintoma pode voltar somente depois de muitos anos, mas quando a gente vai tirar a história do paciente, a gente percebe que alguns anos, às vezes 5, 10 anos atrás, o paciente já havia manifestado uma característica, um sintoma da doença. Vamos então às perguntas do WhatsApp, viu, doutora? Para você acompanhar aqui com a gente. A pergunta agora, doutora, é da Neuza. Eu tenho muita tontura, chego até cair. Pode estar relacionado à esclerose? Obrigada pela pergunta. A tontura pode ser um sintoma de esclerose múltipla, mas é muito importante saber que a tontura é um sintoma muito subjetivo e muito comum. É muito mais provável que essa tontura tenha uma causa mais comum, né? Existem várias condições que podem causar tontura, mas a esclerose múltipla tem que ser, é uma doença que pode causar tontura, então uma avaliação médica seria fundamental para a gente poder tirar essa dúvida. Procurar o especialista, então, vamos à próxima pergunta e obrigada, Neuza, por enviar aí pra gente. Agora, Vivian do Floresta, gostaria de saber quais os sintomas desta doença. A doutora falou há pouco, mas acho que dá para reforçar bem, né, doutora? Isso, Vivian. Então, assim, a esclerose múltipla é uma doença que pode ter muitas, centenas de sintomas. Os mais comuns dentre eles são alterações da visão, então embaçamento visual, perda do campo da visão, visão dupla, né? Qualquer alteração da visão pode ser um sintoma inicial da esclerose múltipla e outros sintomas muito comuns são fraqueza de uma parte do corpo, de um membro, do braço ou da perna, dificuldade para falar, dificuldade para caminhar, a tontura, como a outra telespectadora também já comentou, a tontura pode sim ser um sintoma de esclerose múltipla. Então são vários tipos de sintomas que podem ocorrer nessa doença. Vamos à próxima. A próxima pergunta pelo nosso WhatsApp que chegou da Rosane. A esclerose pode afetar uma das pernas, falta de equilíbrio? Sim, isso é um sintoma que pode ocorrer e, para falar a verdade, quando a gente fala de doença neurológica, o mais comum é que afete apenas um lado. Quando a gente fala de doenças do cérebro, do sistema nervoso central, geralmente são sintomas lateralizados ou dimediados, que a gente chama, em que ocorrem em uma parte do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse é o mais comum realmente. Mais uma pergunta, então, pelo nosso WhatsApp, a doutora Cristel, médica neurologista da Lucimar.
Qual é a diferença entre esclerose múltipla e a doença chamada ELA, E-L-A? Ótima pergunta. A ELA significa esclerose lateral amiotrófica. Apesar do nome ser um pouco semelhante, a esclerose significa lesão, lesão de alguma célula. A ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, vai fazer uma alteração no corpo do neurônio, diferente da esclerose múltipla que eu comentei, que é na capinha que reveste o neurônio, a bainha de mielina. E a ELA é uma doença que vai causar basicamente alteração de força, então vai alterar a força muscular, podendo ter atrofia da musculatura, inclusive tremores em alguns grupos musculares também. E não é comum, então, esses outros sintomas como tontura, como alteração da visão. Basicamente vai ser de força muscular.